Bom dia em nome de Jesus, glória a Deus, coisa boa, coisa maravilhosa, podermos falar com Deus. Aqui o propósito é buscar a Deus, aquilo que Ele pede para que a gente o busque e busque de todo o coração, né? Então, vamos deixar todo o nosso coração aberto para que Deus fale conosco. O Senhor, Ele tem o domínio sobre tudo. Deus domina sobre os homens, sobre a natureza, sobre as águas. Tudo que existe está sob os cuidados de Deus. Inclusive eu e você. Graças a Deus. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Nós temos aí hoje uma palavra, temos a oração. Quero mandar um abraço para os meus amigos, para as minhas amigas, que todos os vídeos que eu gravo têm a oportunidade de acompanhar. Então, é uma alegria nós estarmos na presença de Deus. Quero fazer uma oração, vou convidar você para orar comigo em nome de Jesus. O Gabriel está saindo para lá para a academia dele, mas já fizemos uma oração juntos e isso é bom, né? Pai deve orar com filho, filho deve orar com pai, a esposa deve orar com o esposo, e assim a gente vai levando a nossa vida de fé em fé. Que Deus abençoe aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez. Eu quero mandar um carinho, um abraço bem apertado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale contigo e te dê uma palavra de consolo, de esperança e de fé. Vamos orar. Senhor meu Deus, amado Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pelo amor do seu nome, Pai. Eu oro, Senhor, quero agradecer pela minha casa, pela minha família, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, meu Pai. Aquele que pela primeira vez vai ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que ele saia no momento que o Espírito Santo tocar na sua vida, que ele se entregue, meu Deus, em nome de Jesus, o tempo e tudo mostra que o Senhor Jesus está muito próximo para vir levar a sua igreja. Nós não podemos negar isso, como nós lemos na Bíblia que ninguém sabe o dia que ele vai voltar, mas o importante é que ele vai voltar. E eu tenho essa fé, eu tenho essa esperança, tenho essa expectativa. Por isso que eu estou aqui me preparando, Senhor. Todos os dias eu me preparo, me coloco à sua disposição. Durante a noite eu faço oração, meu Pai. Eu procuro orar, como o Senhor Jesus disse, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Somos carne, somos fracos, mas isso não pode ser motivo para a gente deixar as coisas andarem né, relaxadamente. Não, Senhor. As nossas fraquezas são motivo para a gente estar vigiando e orando. Então eu quero abençoar todos, porque eu sei que muitas pessoas precisam, Pai, de uma palavra de fortalecimento espiritual. É em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Mandar um abraço para o irmão Ademar. Irmão Ademar, um abraço. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Marcelo Gaúcho também, ó. Pastora Bárbara, ó, tamo junto, em nome de Jesus. Já estou orando em nome de Jesus para o Senhor fortalecer os irmãos. Mário Borba, irmão Zoe, a nossa equipe de oração, de fé, amigos, né? Paulo César Guindani, são pessoas, né? O Anderson Alves, que Deus abençoe. A nossa equipe de oração. Eu tenho aqui os meus filhos, Júlio e o Gabriel, que me ajudam, a minha esposa Neiva. Então, graças a Deus por isso. Sou feliz, estou feliz e quero que o Senhor nos faça mais feliz ainda, né? Nós temos nosso grupo de oração com o seu José Camargo, ele tem um grupo de oração, eu faço parte, juntamente com outros irmãos, e a gente está aí perseverando, né? Nós estamos congregando no Encontro de Fé, e hoje inclusive tem culto na Presidente Roosevelt 313, a partir das 20 horas, e você é bem-vindo em nome de Jesus. Meu Deus, dito isso, né, eu tenho aqui, estava me lembrando agora de alguns pastores, né, o pastor Rômulo, que mora em Bento Gonçalves, naquela região ali. Vai meu abraço, pastor Rômulo, pastor Arnaldo, que mora em Caxias do Sul. Alô, Caxias do Sul, um abraço. Pastor Arnaldo, pastor e bispo, né? O bispo Ezequiel Gonçalves e toda a sua equipe, pastora Sara, pastora Raquel, pastor Joel, que são irmãos, né? Irmão
né, de sangue, como a gente diz, e também irmão na fé. Eu sei. Essa foi a palavra que Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive. Graças a Deus, eu também sei. Hoje eu sei. Eu não sabia, como muitas pessoas não sabem. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o nosso fundo aqui, em nome de Jesus. Agora sim. Mas eu tenho uma palavra em nome de Jesus, que a gente tem procurado sempre trazer uma palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda há pouco estava escutando aqui na internet uma pergunta que foi feita, e não vou falar disso hoje, mas que eu já tenho uma palavra, mas assim me chamou a atenção. Tem aquela palavra que diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aí foi feita uma pergunta para esse pastor, que eu não a conheço também, mas eu sei que é uma pessoa bem entendida. E ele estava respondendo, né? Não peguei a fala dele, mas é uma pergunta interessante, porque o quê? Se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e a pergunta era: por que às vezes os crentes não podem fazer algumas coisas? É muito interessante essa pergunta, né? Mas em nome de Jesus, o entendimento, para mim, sinceramente, o entendimento é algo fantástico. O entendimento é sobrenatural. E por que é sobrenatural? Porque realmente ele tira o homem, né, das suas convicções. Quando você entende, o Senhor tira o homem da sua natureza terrena, porque o homem precisa ser preparado para uma vida espiritual. E para isso Deus descentraliza ele dele mesmo, do seu ego, do seu orgulho, da sua prepotência, todas essas características que o homem carrega na sua natureza humana. O Senhor vai tirando isso. A gente chama isso, numa linguagem, né, de quem pega o Evangelho, ele vai nos lapidando, quer dizer, ele vai nos preparando. Eu tenho aqui uma palavra, depois que eu li eu quero falar isso sobre essa palavra e outras, né, outras situações em que a gente tem a palavra. Diz assim o Evangelho, né, a carta de Gálatas, né, do apóstolo Paulo, no capítulo 4 diz assim, ó: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Aí ele vai continuar falando aqui, mas eu quero ficar por aqui. O que eu tinha para falar sobre essa palavra aqui, sobre a palavra de maneira geral? É claro que nós queremos saber, nós queremos às vezes até dar uma ajudinha para Deus, né? Mas o que eu tenho para dizer serve até para aquela pergunta que foi feita sobre aquela palavra. Mas a gente não pode fazer todas as coisas? Ele está falando com pessoas, eu creio que o Espírito Santo está falando com pessoas que, para o Espírito Santo, ou ela já está firmada, e ele sabe que se ela está ou não, mas aquela pessoa já está firme, ou ela vai se firmar. Essa é uma palavra típica para quem já acredita, né? Que leva a sério e que quer. Por quê? Por que eu entendo isso pelo Espírito? Por quê? Vamos pensar junto. Se eu sou uma pessoa espiritual, eu não quero mais coisas que vão me deixar, né, me desabonar diante de Deus. Sabe lá o que é isso? Se eu sou uma pessoa espiritual, é claro que eu não vou fazer coisas que... Então essa palavra, ela dá
para nós o entendimento de que ele está falando com pessoas que realmente estão na posição, né? E essas pessoas podem todas as coisas naquele que fortalece, né? Pode todas as coisas naquele que fortalece. A gente sabe, e aí não tem uma pintinha assim para nós errar. Ah, essa palavra aqui, o Senhor diz que eu posso fazer, né? Eu creio que o Senhor está falando também das coisas lícitas, né? As coisas lícitas, porque a gente não vai sair fazendo coisas que desagradam a Deus. Então, eu estou respondendo aquilo que foi feito lá para o pastor, lá, não sei como é que ele vai responder, mas aproveitando, o que eu tenho entendido da palavra de Deus é isso, porque a gente é humano. Eu disse que a gente quer dar uma ajudinha para Deus, por quê? Porque às vezes a gente pode falar até mesmo sem sentir uma coisa que não é de Deus, né? Então, qual seria a orientação do Espírito que eu creio para nós? A gente tem que ficar sempre com a palavra de Deus, sempre. Ainda, isso aqui eu tenho desde o princípio da minha caminhada, ainda que você não entenda, fique com a palavra de Deus. Por quê? Mas dia menos dia você vai entender. Se Deus realmente quer que você entenda, Ele vai te dar a revelação. Até porque, quando Ele diz que tem que buscar, e buscar de todo o coração, e tem palavras assim que a gente realmente não, elas são de difícil interpretação. O Pedro, se não me falha a memória, fala a respeito de Paulo, né, que foi um homem cheio de conhecimento da palavra de Deus, e teve palavras que ele mesmo disse que não eram palavras para nós falar, que elas eram palavras que ele fala, palavras inefáveis, que nós de repente nem podemos falar sobre isso, porque ou a gente não entende ou uma coisa muito forte. Isso é que eu entendo, né? Mas graças a Deus, quando eu estava me preparando para fazer essa live hoje, eu estava pensando exatamente o que eu vou falar. Nós dependemos totalmente de Deus. E isso fica bem claro nessa palavra aqui. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, né? E o Senhor Jesus teve isso. Ele teve um tempo, né? Até porque ele passou na condição de menino, né? Como criança. Ele precisou do cuidado como qualquer outra criança precisa. Então teve um tempo, assim como nós também. Nós temos um tempo. Eu falei ontem ainda, no início da minha caminhada, porque eu queria fazer a obra de Deus. Eu queria falar da palavra de Deus, mas teve um tempo, né? Até hoje eu entendi aquele propósito de que nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar, isso é uma coisa, isso é fato, estar na presença de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. Aquilo que agrada a Deus. Se você está fazendo alguma coisa que desagrada a você ou desagrada uma outra pessoa, você não está fazendo a vontade de Deus. Só para ter uma noção o que é fazer a vontade de Deus. Por exemplo, buscar a Deus, buscar entendimento de Deus, é da vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, eu creio e entendo que Ele é a pessoa mais interessada em que você aprenda. E aí, Ele sabendo como nós vemos ali uma palavra que Jesus fala, Ele revela para quem Ele quer. Ele revela para quem Ele quer. E com certeza, nesse revelar para quem Ele quer, Ele vai saber se a pessoa está ou não em condições de receber aquela palavra. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Não é assim a vida? É assim, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Aí entra a obra da cruz. A obra da cruz entra com tudo na vida da pessoa. E nós temos que aceitar a obra da cruz. Aqueles que renegaram a cruz se perderam. Aqueles que renegam a cruz se perdem. Eles se tornam anticristo.
porque foi feita uma obra. Veja bem, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí eu vejo, não fala aqui que foi A, B, C. Deus, ele enviou Jesus, ele enviou seu filho, para remir os que estavam debaixo da lei. O que a gente pode falar mais do que isso? A gente não precisa falar mais do que isso. É aceitar. Eu estava meditando de noite na palavra de Deus e me vinha muito forte isso. Para a gente não resistir, porque às vezes nós temos dificuldade porque a gente resiste às coisas de Deus. Mas se a gente se entrega, se a gente aceita, porque Deus não vai colocar a gente numa situação contrária. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Edel, lá de Nova Arte. Deus abençoe. Irmão Edel, irmã Mari, Deus abençoe. E para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. Deixa eu falar de fidelidade. O irmão Edel, eu vou falar isso aqui porque é testemunho. Eu acredito que já faz 5 ou 6 anos que a gente fazia programa lá na Rádio Novo Hamburgo e a gente conheceu esse casal. E não nos conhecemos pessoalmente, mas é como se conhecêssemos. Pelo menos até onde eu entendo. Então, quando a gente fala de fidelidade, essa fidelidade que a gente sente não é só com as pessoas, também com as pessoas, mas essa é a fidelidade de Deus. Bem, se alguém pensar ou tem outro entendimento, eu respeito, mas é a visão que eu tenho. A fidelidade de Deus, ela nos une, a fidelidade de Deus, ela nos faz caminhar junto. A fidelidade de Deus não vê a gente ver a dificuldade que as pessoas têm. Eu digo ver no sentido aquele que a gente vai falar mal, que a gente não vai saber entender a pessoa. A gente faz o que quando a gente vê a dificuldade da pessoa? Quem é fiel, ora por ela. Até porque aqui, vamos ver onde é que está aqui, Ele vai falar por que eu estou falando isso, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sabe lá o que é isso? O irmão Jorge mandou um recado ali para mim. É bom. Essa parceria que eu tenho com os irmãos é maravilhosa. Parceria é uma palavra, não se deve nem usar, mas enfim, os companheiros, irmãos, amigos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O fiel, o homem de Deus fiel, ele vai agir como Jesus agiu. Lá em Filipenses diz que Jesus foi fiel até a morte de cruz. Quer dizer, se a gente for olhar humanamente, para a gente entender, não sei se nós teríamos a condição de Jesus, eu acredito que não. A capacidade que ele teve de, mesmo sabendo que teria que morrer por nós, ele continuou firme, sendo fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus e, consequentemente, fiel às pessoas. Porque hoje, como Jesus vê hoje? Como Jesus nos vê hoje? Jesus, sabe como é que Jesus nos vê hoje? Como aqueles que lutam pela fé, como aqueles que batalham pela fé, como aqueles que são fiéis. É assim que Jesus vê. Pela nossa fidelidade, pela nossa dedicação, pela fé mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa. E a gente só faz o que faz por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo. A nossa capacidade, em Romanos fala, a nossa capacidade vem de Deus. Então a gente vai continuar firme, sendo fiel a Deus, que Ele vai continuar firme. Deus continua. A Bíblia diz que Ele não pode se contradizer. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. É muito forte, em nome de Jesus. Olha só, vamos lá.
eu li até aqui. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama a papai. Então saiba você que no seu coração está o Espírito Santo. No seu coração está o seu Espírito. Porque o Senhor enviou o Espírito Santo e nos deu condição de filhos. Nós somos filhos de Deus. Você pode falar para quem você quiser. Eu sou um filho de Deus. Me sinto muito à vontade para dizer que eu sou filho de Deus e não pensando na minha capacidade, mas na capacidade que Deus tem de nos tornar filho dele. Olha como é diferente, quer ver só? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, não sei se eu vou ser feliz, às vezes eu erro. Mas uma pessoa que tem um filho adotivo, né, é da vontade dele que aquela criança se torne filho dele, e coisa linda. Eu, pelo menos, vejo que coisa linda quando uma pessoa consegue, né? O pai ou a mãe, aí serve para os dois. Não, essa criança é meu filho. E ele, não só porque ele vai falar que é filho, mas lá no coração, no íntimo, ele recebe aquela criança como filho. É como a palavra de Deus diz, a fidelidade também tem a ver com isso. Quando a pessoa é fiel, ela diz que se ela fala que ama, ela é fiel. Então, eu creio que a gente está sendo doutrinado para ter o amor que Deus tem. Você pode até pensar assim, meu Deus, será que é possível? Tudo é possível aquele que crê. Porque é esse amor que Deus tem, que nós precisamos dele. Sabe para quê? Porque aí as diferenças caem por terra. Tudo que você vê que é contrário em alguém, se você tem o amor de Deus supera tudo. Supera tudo. E como a gente precisa nesses dias? Aí eu me alegro com Deus. Porque eu sinto que o Senhor me ama. Eu sinto na minha alma que o Senhor me ama. E nem é porque eu falo alguma coisa de Deus. Não tem nada a ver com o que eu faço. Mas com aquilo que Jesus fez. A obra que ele fez. Aí vem a questão de não poder separar Jesus da obra dele. A obra da cruz. O seu sacrifício, a sua morte. Morte dolorosa. Ele passou tudo que passou. E assim mesmo ele continua nos amando. Esse amor, a gente precisa muito. Se você não provou ainda desse amor, nós vamos fazer uma oração. E eu vou pedir para que o Senhor derrame sobre a tua vida. Aqui, ó. E porque sois filhos, Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. É por isso. Porque às vezes, e aí vem aquela questão, né? Lá, vamos voltar para a palavra lá que eu ouvi hoje. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente pode porque Deus quer. Não é porque, eu posso fazer isso. E aquela pessoa que realmente tem o Espírito Santo, ele não vai fazer coisa errada. Ele não vai. E se ele fizer, ele vai se arrepender. Por isso que é bom nem fazer. Porque aí não precisa você se arrepender. Não que seja errado se arrepender. Mas Deus condiciona o homem a uma situação para ele ser feliz, livre. E quem quer, diz que o soldado que milita legitimamente, ele não se embaraça com os negócios dessa vida. O apóstolo Paulo falou sobre isso. O soldado, né, que milita, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Então aquela pessoa que é de Deus, tu acha que ele vai se embaraçar com coisas? Eu tenho aprendido isso. Que é muito difícil quando a gente se embaraça com uma coisa. Quer ver só? Vamos ir pelo ângulo de brigar com alguém. Eu não aconselharia hoje ninguém a brigar. E vou dar razão. Porque como é difícil depois você restaurar aquilo que era tão bonito. Isso serve para a esposa, serve para filho, serve para amigos. Parece que quebra o encanto, eu vou falar essa palavra só para a gente entender. Parece que quebra o brilho que nós tínhamos de amizade, de comunhão. Parece, né?
Mas a Bíblia diz o quê? O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Isso é importante, porque às vezes a pessoa está com sentido de culpa. O pastor estava pregando esses dias, ele disse que nós temos uma culpabilidade dentro de nós, que ela é originária do pecado, lá atrás. E a gente fica com aquela sensação de culpa, assim. Né? Sabe quando você olha para trás, parece que tem uma pessoa seguindo a gente? Tem que orar, porque às vezes um espírito que está ali, provocando a gente para a gente errar, para a gente duvidar de Deus. Porque quem confia em Deus não precisa ficar se olhando, se espiando. Porque ele confia naquele que é o Todo-Poderoso. E lembre-se, ele nos deu o seu Espírito. E a gente não consegue fazer as coisas sem o Espírito Santo. A gente não consegue. Tudo que você quiser, você tem que acreditar que você só fez porque o Espírito de Deus estava na tua vida. Você não é tudo que você pensa que é. Eu não sou tudo que penso que sou. Mas quando eu faço as coisas, eu tenho certeza que é o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que tem me dado capacidade para servi-lo e também amar como Ele ama. Se a gente não desejar isso no coração, na alma, de amar como Deus ama, é como se a gente estivesse dizendo: aquilo que o Senhor falou, que tudo é possível, não é bem verdade. Não é bem assim. Quero dizer para ti que é bem assim. Tá bom? Vamos orar. Não vamos passar do horário em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas trabalham e precisamos cumprir o horário. Vamos orar. Senhor nosso Deus, soberano Pai que está no céu, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o teu sangue, que o teu poder se manifeste agora, Pai, na vida desta pessoa. Sabemos, meu Deus, que o Senhor criou todas as coisas para os seus devidos fins, até o ímpio para o dia do mal. Então, meu Pai, nos livre de ser ímpio, Senhor. Nós queremos ser justos, justificados no teu sangue. Meu Deus, abençoa, Pai. Abençoa esta casa, abençoa esta pessoa. Que esta palavra, Senhor, venha fazer uma revolução na nossa vida, meu Deus. A sua palavra, Pai. A sua palavra. Os seus ensinamentos, meu Pai. Então, que o entendimento humano caia por terra em nome de Jesus. Pai, que o conhecimento humano caia por terra em nome de Jesus. Mas o que o Espírito Santo ensina, Pai, sela no coração, na alma desta pessoa agora, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. Eu oro junto com meus irmãos e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe. Um bom dia de trabalho para quem vai trabalhar. Não é? Um bom dia de trabalho. Eu tinha lido alguma coisinha. Antes de encerrar, eu quero ler aqui, ó. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Olha aí, ó. O que tem virtude, né, é a fé que opera por caridade, é por amor. Então não tem como. Se nós não crermos que o Espírito Santo está executando a obra do Espírito Santo na nossa vida, é como se nós estivéssemos dizendo: a fé que opera por caridade não existe. E ela existe. A fé que opera por caridade, a fé que opera por amor. Tá bom? Deus abençoe a todos, um bom dia. Deus abençoe.